Olá, boa noite. Essa é a CNN Brasil. Eu sou Abílio Diniz. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Simples. E este é o programa Caminhos. Caminhos para o nosso Brasil, para esse país que acaba de sair de uma eleição vencida de uma forma assim apertada, num país extremamente politizado e polarizado, num país que realmente tem uma expectativa muito grande do que vai acontecer para frente. E nós estamos trazendo aqui pessoas que conhecem esse país, conhecem o Brasil, se interessam por ele, dão aqui o seu trabalho, fazem o melhor possível aqui e têm uma opinião clara sobre o que pode ser feito para frente e o que esperar desse Brasil para frente no novo governo. Trouxemos hoje aqui o nosso convidado, Luiz Stuberg, que é CEO e gestor do Fundo Verde, uma pessoa que tem opinião muito clara sobre o Brasil, é um gestor, uma pessoa do mercado financeiro, mas que conhece esse Brasil profundamente, conhece a economia e certamente tem uma opinião muito, muito firme do que esperar desse Brasil nesse momento. Luiz, muito obrigado por estar aqui, é um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, Abílio. É uma honra estar aqui nesse grupo tão seleto de convidados. Obrigado, Luiz. Mas antes de nós começarmos a debater o Brasil, vamos conhecer um pouquinho da tua história. Né? Quem é o Luiz? Você é uma pessoa bastante conhecida. Vamos fazer que também com as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco mais do Luiz. De um menino tímido e inseguro a um dos mais importantes gestores do país. Luiz Stuberger teve que fazer as apostas certas nas oportunidades que surgiam. Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Luiz entrou no mercado financeiro no começo dos anos de 1980. Na corretora Grifo, apostou no mercado de ouro, onde viu seu desempenho ser tão relevante a ponto de o Banco Central pedir que atuasse como representante da instituição diante de todos os operadores do país. Em 1997, lançou o Fundo Verde, um dos maiores e mais antigos fundos multimercados do país. Em 2015, surgiu a Verde Asset, gestora que analisa cenários econômicos do mercado nacional e internacional. Ao longo da trajetória, Stuberger passou a ser conhecido como criador de milionários, com um olhar atento às transformações profundas do país e da sociedade. Luiz, vamos lá. No primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, quando ele começou, você teve uma conversa com o Luiz Mercadante. Né? E aí, depois dessa conversa, você praticamente se tranquilizou, achando que o Lula, do Partido dos Trabalhadores, né, não ia fazer nenhuma medida muito diferente, muito fora do ortodoxo para a economia, que pudesse colocar em risco as empresas, as pessoas, o nosso crescimento no nosso país. Conta como é que foi isso. Não, eu na verdade, num bar mitzvah de um amigo, né, na verdade era do filho do Ricardo Steinbrück, né, que é amigo, ele e o Benjamin são amigos do Mercadante, a gente se encontrou acho que em setembro de 2002, e conversamos um pouco, eu disse, você não gostaria de vir ali na Redding Grifo, né, fazer uma palestra? E assim foi, né, e no limite, vamos dizer assim, claro que os preços estavam muito estressados, né, a gente, quando acredita ou não acredita que o Brasil vai melhorar ou piorar, quer dizer, depende do preço que os ativos estão, os preços estavam extremamente deprimidos, né, o dólar a 4, que hoje seria alguma coisa como 8, né, ajustado pela inflação brasileira menos americana, a bolsa de graça, o risco CDS do Brasil estava 2.000 pontos, então bastava acreditar, né, um pouco num bom propósito do Lula, né, que dá para ganhar um dinheiro fazendo aquilo, né? Então, vamos dizer, eu acreditei, né? No fim isso acabou virando uma realidade, né? Pelo menos o Lula nos primeiros 4 anos fez um excelente governo, depois isso foi mudando para o Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Hoje, né, a gente não tem um mercado tão estressado de Brasil, tá? Não tem um mercado assim com os ativos tão depreciados. Estão depreciados, mas longe do que estavam no fim de 2002. Você está falando assim, o CDS Brasil hoje está 260, na época estava 2.000, né? O dólar está 5, corrigido ele estaria 8. E a bolsa é difícil comparar porque, enfim, não adianta comprar um índice de lá com hoje, mas estava tudo muito deprimido. Luiz, o mercado financeiro em geral se preocupa muito com as contas públicas. Há uma preocupação grande agora com os compromissos de campanha, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que tem que ser feito, e a promessa deve ser cumprida, tá? Principalmente o auxílio dos R$ 600, que deve continuar. Eu, particularmente, acho que nesse momento é importante a população brasileira, os vulneráveis, ter realmente esse auxílio. Né? Um aumento do salário mínimo também, que o Lula já declarou em campanha, que ele quer aumentar, quer reajustar acima da inflação. Como é que você, sendo uma pessoa, um ícone, né, no setor financeiro desse país, como é que você olha essa parte de contas públicas, no geral, como é que você olha como é que vai ficar a economia? Olha, eu acabei de fazer uma apresentação, né, com muitos slides, aí segunda-feira, para um pessoal de Private Bank, então eu tenho esses números bem na cabeça, né? Eu acho que é importante dizer o seguinte, vamos separar o momento atual econômico, digamos assim, num filme bom de 2020 a 2022, no momento temos uma foto boa, né, e estamos pensando como é que vai ser o filme daqui para frente, né? Se é um filme bom ou um filme de terror. Por que eu digo que tem uma foto bom, um filme bom? Se você imaginar um país, vamos dizer, como todos, duramente atingido pela pandemia, né, que teve que gastar muito dinheiro em auxílio emergencial no ano de 2000, a gente começou 2020, né, a gente terminou 2019
com uma dívida PIB de aproximadamente 75%. Vamos terminar 2022, você mencionou 78%, mais baixa ainda, né? O número é melhor que isso, vamos terminar aí entre 75% e 76%. A gente se pergunta como esse milagre foi possível, né? Então, esse milagre, ele é composto de três fatos diferentes. O primeiro, né, que a gente chama de deflator do PIB, né? Quer dizer, deflator do PIB é quando o PIB subiu nominal. E foi algo parecido com o IGPM. Então, se você pegar aí nos anos de 2021, 2020, esse deflator estava assim, em coisa de 14%, 15%. Para uma Selic de 2%. A dívida do governo não é 2%, né? O juro médio da dívida do governo foi 6%. Então, quando você pensa assim, de um ativo que subiu a 18% e de um passivo que subiu a 6%, o governo ganhou no mínimo, nós estamos falando assim de 10 a 12 pontos do PIB, de diminuição da dívida pública simplesmente pela taxa de juros mais baixa. Não foi só no Brasil que isso aconteceu, tá? Aconteceu no mundo inteiro, mas no Brasil aconteceu muito forte. Quando você fala assim, em 12% do PIB, de uma dívida de 80%, nós estamos falando de 10% do PIB que a gente ganhou de presente. É o primeiro presente dos três. 10% do PIB é um tri. Então ganhamos um tri na dívida, que não subiu. Esse é um. 2. Quando o país para os serviços, né, e a compra de bens industriais praticamente duplica em relação a 2 anos normais, 20 e 21, a arrecadação de impostos da indústria é muito maior que o de serviços. Então, os estados arrecadaram muito, o governo arrecada muito, né? Isso deixou a gente numa situação tranquila, apesar de ter gasto fora do teto 600 bi em 2020. Depois, a alta de commodities, né, deu para o Brasil, digamos assim, uma melhora de arrecadação no ano de 2022 de cerca de 3% do PIB. Para resumir, coisas muito técnicas, para a gente não é o nosso objetivo entrar em detalhes de economias aqui, então vou parar por aqui. A gente ganhou mais uns 5 do PIB, então é 500 bilhões. Então, vamos dizer, a gente entra nessa situação, mesmo tendo gasto mais, o Bolsonaro gastou bastante dinheiro, apoiado em PECs, né, para ganhar a eleição, numa situação assim, bastante tranquila, né? Então, a base não é ruim. Então, quer dizer, dá chance para o Lula fazer um bom governo sem começar o governo com uma situação fiscal extremamente estressada, o que é muito bom. Olha, Luiz, eu fico contente de ouvir essa tua opinião, que bate, inclusive, com a minha, né, quando eu digo que a nossa dívida não é asfixiante de jeito nenhum, tá? E que nós temos que nos preocupar, claro, tem que se preocupar sempre com as contas, com o lado fiscal, todo o governo, mas se preocupar com mais coisas ainda nesse país, que leve o país ao crescimento. No primeiro e no segundo mandato do Lula, nós tivemos também um boom de commodities muito forte, ele surfou bastante em cima do boom de commodities. Nós aqui ainda temos ainda as commodities valorizadas e tal, mas temos um cenário internacional, um cenário complexo, um cenário internacional. Se nós olharmos, depois da pandemia, nós ainda não tínhamos nos recuperado completamente da crise de 2008, 2009. Tá? Mas depois da pandemia, aí nós tivemos no Brasil, temos um período de recessão em 2015, 2016, veio a pandemia e realmente todos os países sofreram enormemente e nós sofremos também. Mas quando você não pode julgar o Brasil, ele de uma maneira isolada, você tem que olhar em relação ao mundo. Se olhando para o mundo, se olha para a China é uma incógnita nesse momento. Até para os investidores, tá? Os investidores estão sempre tentando adivinhar o que vai acontecer. Se olha para a Europa, eu trabalho lá bastante, né? Eu trabalho na França, tenho uma visão muito grande da Europa inteira. A Europa está parada. O grande medo da Europa é a recessão. E uma inflação muito alta, né? Uma inflação que, ao redor de 6 a 8%, foi da Inglaterra 10%. Luiz, na cabeça dos ingleses, 10% de inflação é um negócio que é muito complicado. Né? Estão subindo a taxa de juros, mas ainda tem uma taxa de juros muito abaixo da inflação e o medo da recessão. Você vai para os Estados Unidos, né? Você encontra os Estados Unidos também lutando contra a inflação, com dificuldade para preencher todos os empregos. Muitos lugares não tem mão de obra, isso pressiona o serviço. A inflação está alta, estão aumentando gradativamente a taxa de juros, mas ainda não está suficiente para segurar isso. E nós estamos aqui no Brasil, nesse contexto mundial, numa situação onde nós já estivemos com quase 13% de inflação no meio do ano, temos uma projeção para o final do ano de aproximadamente 6%, temos uma taxa de juros ainda muito alta, para estar com a taxa altamente positiva agora, comparado com a inflação muito alta, mas que deve baixar o mais rápido possível, e crescendo. Vamos crescer 3% esse ano. Como é que você vê o Brasil dentro de um contexto mundial, dentro disso que está acontecendo? Primeiro, o Brasil, ele é um dos países, apesar de um cenário no exterior difícil e complicado, que mais se beneficia do que está acontecendo, né? Digamos assim, eu diria Brasil e México. São os dois grandes beneficiários, porque, assim, número um, né, existe, e daqui para frente a gente não vai conseguir fugir disso, uma nova forma de ver o risco geopolítico, né? Ou seja, a gente está voltando para uma geopolítica como era antes da queda, né, do Império Soviético, antes de 1990, com Rússia e China. Na época a China não era importante, mas assim, eu creio que a gente vai ter um capex boom no mundo, né, da civilização ocidental para substituir, né, aquilo que o mundo compra da China, para não depender tanto da China, já que da Rússia a gente não tem dependência industrial, é uma dependência de commodities. Então o Brasil, vamos dizer assim, pode se beneficiar da parte industrial, bem como o México, mas o Brasil se beneficia tremendamente do preço alto de commodities, né? Que o Brasil tem tudo, né? Então esses preços estão significativamente mais altos do que na média dos últimos 10, 15 anos, né? E nós nos beneficiamos com isso, né? Como país, e dá uma certa tranquilidade, né? Digamos assim, como ninguém quebra na moeda local, né? Quebra em dívida externa, o Brasil continua credor líquido, né? E continua, vamos dizer, hoje a gente tem um pequeno déficit em conta corrente, cerca de 2% do PIB, que eu acho que vai melhorar, e continua recebendo, esse ano foi uma surpresa, né? Um FDI, que é um investimento estrangeiro produtivo, muito grande, né? Os estrangeiros têm muita vontade de investir no Brasil, né? E
digamos, a outra notícia boa é que a formação bruta de capital fixo, né, que é todo investimento que existe na economia, está fechando aí esse ano com cerca de 19% do PIB, né? Um dos números mais altos dos últimos tempos. A última vez que isso aconteceu era no governo Dilma, né? Só que era praticamente, uma parte significativa disso era feito pelas estatais Sim. ou pelo BNDES, né? Com apoio do BNDES. E hoje a gente tem 19 praticamente com o governo não investindo nada. Então, se for feito um bom governo com investimentos corretos e se juntar, né, ao investimento privado, a gente pode dar um salto aí para 21, 22 do PIB e aumentar o nosso PIB potencial, né? Isso, eu não quero dizer que eu pareço demais otimista, mas isso é uma possibilidade concreta que a gente tem, né? Então, neste aspecto, eu diria que sim. Agora, você voltando assim um pouco à sua questão anterior, né, que digamos assim, nós do setor financeiro, a gente só se preocupa com o fiscal, né? Isso é um Não é debate. só. Tem uma grande preocupação é, com o fiscal. Quer dizer, eu tenho convicção absoluta, né, que só existe um jeito de melhorar o Brasil, né? Com uma melhora de educação, né? Melhora na saúde pública, né? E a parte mais difícil que é melhorar a infraestrutura urbana, porque tudo que não é infraestrutura urbana dá para você privatizar, dá para ter concessão, a iniciativa pode, né, aeroportos, estradas, agora mesmo saneamento, mas assim, a parte de infraestrutura urbana de um país muito pobre é complexo a questão da mobilidade. Eu não sei te dizer qual é essa solução, mas saúde e educação é muito fácil de melhorar, né? A gente pode gastar o dinheiro que for, né, dando dinheiro para as pessoas, né, que é o grosso. Pra você ter uma ideia, Bíblia, a gente, assim, o Brasil é um país pobre, mas mensalmente, você sabe o número de pessoas que recebem um cheque do governo? Mensalmente não. Anualmente, todo mês, 102 milhões de pessoas, né? A grande maioria deles é aposentadorias, mas tem N rúbricas, quer dizer, é quase que metade do Brasil recebe um cheque do governo. Claro que é um cheque baixo, né? Você tem um lado perverso da melhoria de commodities hoje, que é muito bom para o Brasil, é muito bom para o agronegócio, mas isso tornou a relação de quanto custa uma cesta básica dividida pelo salário mínimo, que era 1,6, 1,7 há 6 anos atrás, hoje é 1,1. Isso é uma realidade, por conta da alta de commodities e depreciação do câmbio. Não acho que vai ficar nesse nível, mas obviamente a gente sabe que o salário mínimo ficou bastante defasado neste quesito, né, e vai ser recuperado lentamente. É uma das metas, aparentemente uma das metas do presidente Lula, de reajustar o salário mínimo, e reajustar sempre do mínimo pela inflação, ou acima da inflação. Acho que por aí nós vamos ter algo importante, né? Agora, você falou em investimento. Nós estamos com 19% de investimento. Para um crescimento sustentável que nós precisamos, é pouco ainda. Quer dizer, já foi muito menos, mas é pouco ainda. Nós precisamos, para um crescimento forte, nós precisamos de 25% de taxa de investimento sobre o PIB. Você, setor financeiro. Hoje a Península também é uma empresa do setor financeiro, né? Você, eu sou um aprendiz. Você sabe que eu cheguei agora nesse ramo, né? Você é o cara que conhece muito mais. Eu tenho uma aposta de que vai vir muito dinheiro de fora para cá, até por falta de alternativa. O que eu falei do mundo agora? Olha para a China, complicado. Olha para a Europa, não cresce. Olha para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, você sabe que não é para amador, é só para profissional. E, bom, você não tem muito lugar para investir. E o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Tá? Com uma classe média boa, forte, sustentável. Tá? É um país de consumo. Tá? Eu não tenho dúvida que esse governo, com todos os estímulos que vai dar, vai fazer com que o consumo interno suba. Tá? É um país altamente atraente para os investidores de fora. E nós somos deles. Tá? Nós somos deles para formar os tais 25%, tá? Que nós precisamos para fazer ter um crescimento sustentável no PIB. É o seguinte, a minha aposta é que vem muito dinheiro de fora. E que vindo muito dinheiro de fora, a relação câmbio vai cair. Quer dizer, o dólar vai se enfraquecer perante o real. Primeiro, você acha que vem muito dinheiro de fora? E o que você acha das demandas deles? O que o Lula e seu governo precisam fazer? Então, sobre o câmbio, depois eu falo em segurança jurídica e tributária. O câmbio hoje, o mercado tem sempre modelos para o câmbio que não variam muito de casa para casa, né? Então, esse modelo hoje está aproximadamente 5,20. Tá? Digamos, vindo de 4,70. Por que ele veio de 4,70 para 5,20? Né? Ou seja, em vez do real cair, né, o modelo é que subiu, né? Por que isso aconteceu? Primeiro, o dólar está fortíssimo no mundo inteiro, né? Em segundo, por conta, vamos dizer, dessa crise de liquidez, do aperto de juros do Fed, né, que é um aperto muito significativo, né? Você vai começar o ano em 0 e talvez acabe o ano em 4,5, 5. Isso aqui não é brincadeira, sim, para o mundo, né? Esse juro alto, né, também faz o modelo jogar o real para cima, que você tem a diferença da taxa de juros em reais para a taxa de juros das treasuries. E terceiro, o CDS, né, que vamos dizer, veio aí de 150 para 250. Mas chega, né? Sim, mas ele vinha de mais baixo ainda, né? Ele subiu algo como 80, 100 pontos. Isso está no modelo, né? O que fez, na realidade, o dólar, e ter saído lá em 2018 de alguma coisa como 3,5, né, para 5, quase que ininterruptamente. 3 coisas que não se repetirão. 3 coisas muito grandes que não vão se repetir. A primeira, a Petrobras se desendividando. A Petrobras comprou alguma coisa perto de 100 bilhões de dólares em alguns anos para se desendividar, né, e aí poder gerar caixa para pagar dividendo. Coisa que está sendo agora discutida no novo modelo do Lula. Não estou dizendo que eu sou contra o que ele quer fazer, só precisamos investir corretamente e não fazer refinarias que não servem para nada, né? E, enfim, todo aquele esquema de petrolão, etc., que eu não preciso repetir, né, que teve nos governos passados. Esse é um, mas é muito grande. O segundo é aquela mecânica do overhead dos bancos, né, que eles acabavam vendendo o câmbio 2 vezes o que eles precisavam por conta de uma maneira fiscal deles administrarem seus balanços. Isso foi alguma coisa como 40 bi. E a terceira questão, os exportadores, que sempre deixavam, vamos dizer, fechavam o câmbio, né, do exterior,
e trazer para o Brasil, primeiro antes não era permitido, né? Fechou, exportou, tem que trazer. Na hora que ficou permitido, foi justamente quando a nossa taxa de juros caiu muito. Então, esse dinheiro do exportador lá fora, de câmbio não fechado, foi de 0 para alguma coisa para 50 bi. Você sopa aqui, 40 bi dos bancos, 50 bi dos exportadores, e mais 80, 100 bi da Petro. Número, agora, isso vai acontecer de novo? Não. Isso já foi absorvido pelo mercado. Essa é a boa notícia. Então, agora, provavelmente, o FDI que vai entrar e também o investimento estrangeiro no mercado de capitais é o suficiente para deixar um câmbio ou aí no modelo ou mais baixo, né? Porque a gente acha que essa situação dos Estados Unidos não vai se perpetuar para sempre. Uma hora os juros lá vão começar a cair. Aí, provavelmente, o nosso câmbio também aprecia um pouco. Esse é um. Só olhando na questão do câmbio, né? Porque é uma questão sensível. A segunda questão da nossa indústria, né? Quer dizer, o Brasil é muito, muito injusto com a indústria. Né? Eu que trabalho no mercado financeiro, né? Quando eu vejo meus amigos industriais, né? Que você tem lá uma fábrica que tem 1000 peças, né? Se uma falta, você já não está produzindo seu produto, né? É muito difícil ser industrial, mas a parte tributária e trabalhista, né? É um inferno. Então, nesse sentido, esse projeto aqui do Bernardo da Pia, com as adaptações que vão ter, o Bernardo da Pia está próximo do governo, que era a antiga PEC 45, é muito bom, né? Porque essa unificação de todos os impostos, ainda que o ICMS não entre por um só, né? Que é vamos dizer, dê o nome se quiser, IVA, ou, enfim, é muito bom. O grande problema disso é que para a indústria poder ter um imposto menor, e não é só menor, é eliminar um contencioso, né? Do PIS/COFINS, principalmente com um negócio de 2, 3 trilhões de reais. Precisa aumentar do setor de serviços, né? Sinto assim, mantido o comércio estável, constante, não mexendo no Simples, não mexendo na Zona Franca de Manaus, não mexendo no agrícola, que com todo respeito paga muito pouco imposto, e é um lobby tão grande no Congresso, então não é fácil, porque aí você teria que aumentar o imposto, vamos dizer, do lucro presumido bastante, e mais também colocar dividendos. Então é uma batalha, né, que não sei como ela será vencida, você entende? Quer dizer, é uma batalha que, provavelmente no setor de serviços, alguns serviços, né, não dá para imaginar esse número inicial, né, lá do Bernardo da Pia, de 25%. Você pega hoje o PIS, COFINS e ISS, que é de 11 a 14 e para 25%. Aí começa aquela romaria para Brasília, né? Os setores, quer dizer, eu quero um Brasil melhor, desde que não aumente o imposto do meu setor. Então isso não é uma batalha fácil, mas eu acho que é o melhor caminho que a gente tem. Eu conheço o projeto do API, e ele sempre foi próximo do PT, próximo das pessoas que estão com o Lula. E esse é o ponto sensível, né? Como é que vai ficar a tributação do serviço com o IVA, qualquer nome que tenha isso, certo? Mas eu acho que vai encontrar uma solução. Tem que ter uma simplificação. Tá? O que o pessoal de fora fala, os investidores de fora falam com você? Não dá, não consigo nem entender. E depois, vai para um contencioso, nós temos trilhões de discussão entre o contribuinte e o Estado. Isso não pode continuar desse jeito. Sabe? Então tem que encontrar uma forma. E segurança jurídica? O que você acha que esse governo pode fazer para dar mais segurança jurídica? Olha, eu diria assim que a segurança jurídica, digamos assim, na parte nossa dos negócios, né, ela não é tão ruim. Né? Porque normalmente no emerging market, digamos assim, sempre da parte do estrangeiro, né, você se queixa muito, não vou pegar aqui os piores exemplos do mundo, que é Rússia e Argentina, né, que é onde quando você tem qualquer contencioso contra um local, ou que você tem qualquer contencioso contra o governo, você sempre perde. Tá. Aqui, o capital estrangeiro, o Brasil é confuso, o Brasil não é para principiantes, mas o capital estrangeiro gosta daqui. Né? E aí existe também um outro aspecto relevante, né, que é qualquer investimento direto, né, com formação bruta de capital, não é investimento para 4 anos. Né? Você não tem que olhar que é o Lula que está aqui agora, você tem que olhar quem vai ser o presidente daqui a 10, 15, 20 anos. Né? E o Brasil tem uma vantagem única em relação a outros emerging markets, principalmente aqui na América Latina. Não importa o presidente de que partido seja, ele pode ser de direita ou de esquerda, o Congresso é sempre de centro. Sim. E dessa vez é mais de centro-direita, né, no limite que, vamos dizer assim, na América Latina, the winner takes it all. Né? Quem ganha leva o executivo, o judiciário, o legislativo, leva tudo. Né? Aqui não leva. Né? Os argentinos pensam pra gente assim, puxa, quando o governo quer fazer alguma coisa, a sociedade vai lá, reclama, vai para Brasília, reclama, interage. Quer dizer, claro, tem lobistas bons e ruins em todo lugar do mundo, mas o Brasil traz essa segurança. Né? O que, digamos assim, a gente tem errado nos últimos tempos, né, é sempre na volta do populismo. Né? Digamos assim, no caminho fácil para crescer, que não seja o caminho de longo prazo, né, de educação e saúde, para a gente melhorar, que não tem outro jeito. Mas eu não acho que a segurança jurídica é tão ruim, entendeu? Quer dizer, no final, né, tem algumas teses, por exemplo, chegando ao Supremo Tribunal Federal nos últimos 5, 10 anos, que foram pró-contribuinte. Né? Tem uma tese agora, né, que está começando a ser julgada, de novo, desse inferno do PIS/COFINS, o que é dedutível ou não para fins de PIS/COFINS. É um negócio aí, não sei, nem lembro o número, estou falando de 200 bi, 150 bi, e está na mão do Supremo julgar, como já teve também do ICMS, né, e do ISS. Então, no limite, aqui é demorado, é longo, mas assim, não é o principal problema do Brasil a falta de segurança jurídica no campo dos negócios. Por isso que, nesse sentido, né, eu estava muito preocupado aí como eleitor, vamos dizer assim, dessa, digamos assim, guerra, né, mortal entre o executivo e o judiciário. Isso não é coisa boa para nenhum país. Né? Ou seja, você tem os dois lados errando, né, o judiciário, né, seja o STF, seja
a justiça eleitoral exagerando para um lado e o presidente Bolsonaro exagerando para o outro. Quando você exacerba os ânimos e perde a racionalidade, isso não é bom, porque isso tem uma sensação de insegurança institucional. Eu acho que espero, né, que nossa democracia está passando por esse teste, que a gente passa, né, o presidente assuma e essa janela, né, esse problema tenha ficado para trás. E que é muito bom, porque a gente teria superado uma situação muito delicada. Nós ainda temos, Luiz, mês e meio para assumir, para o novo governo assumir. O que você espera que vai acontecer aí nesse mês e meio? Então, assim, eu acho que a primeira definição que a gente está vendo acontecer, eu espero que o presidente Lula, na inteligência política e na esperteza que ele tenha, que ele entenda que, vamos dizer assim, o Bolsonaro perdeu, mas não foi o PT que ganhou. Porque, vamos dizer assim, todo o Brasil, né, que produz renda, que produz riqueza, que produz PIB mais escolarizado, aonde o Estado, né, digamos, devolve, por exemplo, o Estado de São Paulo, de cada 100 unidades que o São Paulo arrecada, só 5 voltam para cá. Como é que você costuma gerar novos leads para o seu negócio? Você pede indicações para seus amigos, bate na porta das... No Alagoas, é 95. Né? Em todo o Nordeste, o que se arrecada de impostos, quase todo volta para lá, metade pelo menos. Foi nesses estados que o Lula ganhou. Né? Então, é importante o PT não ficar de salto alto e entenda, como o Lula disse no discurso no domingo à noite, que ele tem que governar para todo mundo. Né? Para o Brasil que votou nele e para o Brasil que não votou nele. Né? Porque existe uma tênue diferença aí entre bolsonaristas e antipetistas. Você não dá para qualificar todo tipo de votante, né? Mas que, vamos dizer, não gostam de nenhum dos dois. Né? E acabou votando branco ou nulo, enfim, acabou votando Lula. Eu diria assim que as primeiras indicações que chegam, né? Eu sei que é difícil, porque no final o Lula ele que manda, certo? Quer dizer, você pode colocar aqui 200 pessoas discutindo, grupos de transição, né? Eu não vendo a face value, que tudo que está sendo dito, o Lula vai sancionar. Agora, o PT tem um DNA que não é necessariamente ruim, de usar o Estado como indutor do desenvolvimento. Usaram muito errado no passado. Espero que tenham aprendido e não usem de novo. Digamos assim, em vez de esperar pelo lento resultado de reformas, né, de educação melhor, de desenvolvimento, vamos dizer assim, a vontade política de fazer o Brasil crescer é mais rápida do que, né, infelizmente, a gente tem eleições a cada 4 anos. Né? E aí eles podem querer exagerar na dose fiscal e também parafiscal, né, quer dizer, usando Petrobras, usando BNDES, usando Caixa, enfim. No limite, o perigo disso, né, é você gerar uma grande inflação. A gente já sabe, já aprendeu isso, nem os Estados Unidos, nem a Europa, nem ninguém acaba, né, quando você exagera no estímulo, no afã, né, de ter resultados de PIB melhores, né, e, claro, também melhorar a situação da pobreza extrema, que precisa mesmo, de acabar gerando mais inflação e mais juros altos, antes que isso se consolide. Né? Esse é o problema dos países, né? É ter eleição. Agora, até agora, aonde não tinha eleição, era uma coisa boa. Agora, a gente está vendo que onde não tem eleição, tem um sujeito que manda no país, você tem hoje o maior perigo do mundo, que é o Putin e o Xi, que mandam sozinhos. Né? Também não é bom. Né? Então, vamos dizer, a gente tem que buscar aqui um equilíbrio razoável. Ô, Luiz, você se declara um otimista. Eu também sou, mas eu prefiro ser muito mais otimista do que pessimista. Você, quando é otimista, você vive mais feliz. Entendeu? Pessimista, você vive deprimido, tá certo? Mas eu tenho assim, uma expectativa que o PT teve um aprendizado. Teve um aprendizado, inclusive, fora do governo. Teve um aprendizado, inclusive, com aquilo que não deu certo durante o governo, com a recessão de 15 e 16. Eu tenho, assim, uma expectativa de que eles estão mais num caminho do meio, num caminho onde não vão deixar de fazer, de atender o social, que é extremamente importante, né? Mas vão tocar esse país na rota do desenvolvimento. Mas, Luiz, vamos fazer um intervalo agora, né? Depois voltamos a discutir o Brasil, tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Caminhos para o Brasil, com o nosso convidado de hoje, Luiz Stuberg, CEO e gestor do Fundo Verde. Luiz, o investidor, como é que você sente os investidores que querem vir para o Brasil, mesmo daqui do Brasil? Qual é a atenção que eles dão para o ESG hoje? Ou seja, prestar atenção na governança corporativa, no meio ambiente, no social. Como é que você sente isso? Estão dando muita importância ou um pouco mais retórica? Bom, primeiro, assim, a maior parte dos meus investidores hoje, aliás, quase a totalidade, são brasileiros. Mas a gente tem muito contato com os agentes econômicos do exterior, com empresários, etc., que vêm para o Brasil, multinacionais, mas, assim, o nosso pool de investidor é brasileiro. Eu diria, assim, que são muito preocupados, né, com o ESG. O ESG hoje ele vai estar passando por um duro teste, né, que é no mundo, que é a parte de meio ambiente, porque depois do que a Rússia fez com esse problema, gerou, né, uma sobrevida, né, de empresas poluidoras e de produção de carbono. Não dá para sair na velocidade com que se imaginava, né? Vamos ter que esperar mais alguns anos, embora assim muita energia alternativa esteja a caminho, né? E nesse sentido o Brasil tem um ótimo potencial para isso, sim. Solar e eólica, né? E bateria. Mas assim, os investidores estrangeiros têm muita preocupação com isso, sim. Repito. Agora, por que tem, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, né?
Quer dizer, quando a gente olha no olhar do mundo, quer dizer, eu acho que a Amazônia deve chegar a quase 40, 50% do território brasileiro, a Amazônia e florestas. É muito grande, né? Então, nós somos um problema, né? Porque, vamos dizer, as florestas lá no hemisfério norte já foram devastadas há muito tempo, e as nossas, o Brasil é um país muito novo, né? Então, esta é uma preocupação mundial, e aí a gente já viu, né? A Noruega voltando a dar dinheiro para manutenção, a Europa, acho que nessa parte, com certeza, a gente vai melhorar. Quando você investe em empresas, você olha a questão de sustentabilidade das empresas? Olhamos, né? É que aqui no Brasil, assim, você tem, digamos, se você olhar nesse campo, as duas maiores empresas, né, que são a Petrobras e a Vale, se você juntar todo o Steel, está exatamente no bojo desta discussão, né? Como a gente, nos últimos anos, não tem investido nesse setor, né? Os nossos investimentos têm sido em empresas privadas, né? De um aspecto grande na economia brasileira. O que, aliás, não foi tão bom, né? Porque, no fundo, essa parte de consumo no Brasil, né, foi o que mais sofreu no portfólio nos últimos 2 anos. Não é porque elas foram tão mal, porque as expectativas que estavam nos preços, né, vamos dizer, com juro baixo, né, e com o financial deepening que o Brasil teve, né, aí desde que isso começou as reformas do governo Temer, né, as reformas que o Bolsonaro também fizeram, houve uma afluência no mercado de capitais muito grande, né, de investidores de porte menor, comprando ações, comprando fundos de ações. E foi uma decepção muito grande, né? As pessoas perderam muito dinheiro. Eu nem vou falar de cripto, tá? Que tá fora da minha alçada, que tem lá seu pedaço do Brasil, mas em tech, em IPOs. Então, assim, tem uma época, um sentimento hoje de muita decepção nos investidores locais. Os estrangeiros, em relação a isso, são mais espertos. Quer dizer, eles sabem entrar aqui e comprar quando está na baixa, que é o momento agora, entendeu? Quer dizer, nós, vamos dizer assim, o nosso investidor menor que acabou de uma certa forma, e alguns fundos também, sendo vítimas da bolha, né? Como uma última pergunta, assim, para você. O que você espera, na realidade, agora, curto prazo, que vai acontecer no próximo governo? Para fechar. Sobre o futuro, vamos dizer o seguinte, né? Eu espero que o governo ele não repita, no afã, eu não diria que a esquerda faz isso por mal, no afã de crescer mais rápido, faça, vamos dizer, um estilo de gestão, como ficou muito claro em muitos anos do PT, de o governo acelerar e o Banco Central brecar. Você tem que encontrar um equilíbrio entre o que o governo faz e o que o Banco Central faz, porque senão fica é a mesma coisa com um avião, né? Que uma turbina acelera e outra breca, né? O governo lidou com isso, o Lula, né, em relação ao Meirelles, super bem nesses 8 anos, com respeito ao que o executivo do Brasil fazia. E o trabalho do Banco Central, então, foi difícil, tinha taxa de juro alta, mas houve um equilíbrio para o Brasil crescer. Quando a Dilma chegou, é o seguinte, não, a gente está fazendo tudo certo. Quem nos atrapalha é o Banco Central. Então, vou pôr alguém lá no Banco Central que vai topar uma taxa de juros muito baixa. O que aconteceu? Levou 3 anos para o Brasil implodir, né? Teve 3 recessões gravíssimas em 15, 16 e 17, fez reformas muito boas, né? Mas, lamentavelmente, por várias circunstâncias, as reformas, veio a Covid, veio esse problema, não resultaram em crescimento. Então, ao não resultar em crescimento, quem virou o inimigo público número 1 do Brasil? O teto de gastos. Então, você não pode achar, né, que é para fazer exatamente o oposto do teto que vai dar certo. Então, o que eu quero, e o que eu gostaria muito, que a gente tem filhos, né, aqui nesse país, que o PT entendesse essa dinâmica e entendesse os erros que foram cometidos no passado e não os cometa de novo no futuro. Neste caso, eu virarei um otimista e deixarei de ser um realista. Legal, Luiz, olha que bacana. Essa sua frase aí tá muito boa, tá muito boa. Mas você diz mais otimista que você, não? Eu digo o seguinte, eu acho que eles estão olhando para as coisas que deram errado e estão dispostos a se abrir para o diálogo. É a impressão que eu tenho, a esperança que eu tenho e um certo otimismo que as coisas vão dar certo. Ô, Luiz, queria te agradecer imensamente você ter estado aqui conosco essa noite. O teu conhecimento profundo é muito importante para nós dividirmos com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes. Tá? Te agradeço muito, Luiz. Eu que agradeço o convite de estar aqui nesse lugar tão importante. Estamos terminando aqui o nosso programa de hoje. O